Oi pessoal, agora vamos responder a questão 26. Um pedreiro, acreditando ter construído uma sala cuja base era um retângulo de 5 metros de comprimento e 3 metros de largura, encomendou 12 metros quadrados de cerâmica para cobrir o piso dessa sala. Ao dar início ao trabalho, percebeu que o piso da sala não era exatamente um retângulo conforme projetado inicialmente, e tratou de calcular o quanto de cerâmica precisaria mais. Ele mediu o ângulo AD chapéu E do triângulo retângulo ADE e obteve o valor de 8 graus, conforme a figura ao lado. Considerando as perdas, quantos metros quadrados de cerâmica ele precisará a mais para cobrir o piso dessa sala? No caso, o piso da sala. Sabendo que necessita acrescentar 20% para eventuais perdas. E ele diz também, use tangente de 8 graus igual a 0,14, certo? Então, tudo bem, vamos lá. A princípio, devemos observar esse triângulo aí que ele chamou de ADE, certo? Deixa eu colocar um exemplo aqui para que a gente possa tratar. Um exemplo não, na realidade ele de forma... Cadê? Não vai, então tudo bem. Vamos fazê-lo aqui dando um zoom, tá? Certo? Só para vocês poderem identificar. Então, digamos que isso aqui seja a posição que a gente tem ali, que é ED, certo? Mas daqui a pouco eu coloco e vamos lá. Aqui, digamos agora que seja a posição DA. E agora, digamos que seja a posição EA. Tudo bem? Então, vamos lá. Não era isso que eu queria, mas tudo bem. Deixa eu puxar isso daqui e ajustar. E deixa eu puxar também essa figura um pouco mais para a esquerda. Certo? Vamos lá. Aí, aqui eu estou apenas dando um zoom da figura que a gente tem ali, tá? Só para vocês conseguirem identificar essa coisa. Então, aqui, ó, se vocês perceberem, isso aqui é o vértice E, que tá horrível. Isso aqui é o vértice E, esse aqui é o vértice D e esse aqui é o vértice A, certo? Deixa eu tentar dar uma mudada aqui também e vamos lá. Vértice D, certo? E aqui a gente tem um ângulo retângulo, tudo bem? E aqui é o ângulo que ele está nos dando na figura. E aqui ele falou que é 8 graus. Só deixa eu mudar essa cor. 8 graus, certo? Então, vamos lá. Vocês notam que esse pedaço aqui, ó, é D, não sabemos quem é. Então, digamos que seja X, certo? E se vocês perceberem, ó, esse pedaço aqui DA, se eu for observar exatamente na figura, aqui, ó, DA, como isso aqui é um retângulo, né? Isso é igual a CB. E CB é quanto? 3 metros, certo? Então, significa que esse cara daqui também tem 3 metros. Tudo bem? Aí outra coisa que a gente precisa recordar, já que ele deu a tangente ali, e a gente vai usar, a gente tem que recordar que o ângulo reto, ele sempre aponta para o lado que é a hipotenusa, certo? E o ângulo agudo que a gente tem ali sempre aponta para o seu respectivo lado oposto, certo? Então, se vocês notarem o ângulo 8 graus, ele aponta para o lado oposto, que é x. Logo, se esse pedaço aqui é hipotenusa, esse pedaço aqui tem que ser o quê? O cateto adjacente, certo? Então, vamos usar a relação tangente, tudo bem? Já que ele nos deu, e vamos lá. Então, aqui, ó, a gente tem que recordar que a tangente de um ângulo sempre vai ser dada como? Vai ser dada pelo cateto oposto ao ângulo sobre o cateto
adjacente a esse ângulo, certo? O ângulo aí eu estou chamando de ângulo alfa, mas eu vou substituir. Aqui eu estou colocando só a forma genérica mesmo, certo? Então aqui a gente tem que a tangente é exatamente essa relação, tudo bem? E continuando, o que que a gente vai ter? A gente agora tem que colocar a tangente do ângulo o quê? 8 graus. A tangente do ângulo 8 graus é exatamente igual ao quê? Ao cateto oposto, que a gente acabou de ver que é o x, certo? Tudo bem? O cateto oposto ao ângulo, no caso aí é o x, e, e isso deve estar sobre o cateto adjacente, ou seja, o que que a gente tem aqui? Que aqui vai ficar x sobre 3, certo? E agora a gente substitui o valor da tangente de 8 graus, que ele deu na questão, que é a mesma coisa que 0,14. E isso vai ficar igual a x sobre 3, certo? Então isso aqui é igual a x sobre 3. Tudo bem até aí? Se sim, vamos lá. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que notar que aqui eu tenho basicamente a igualdade de frações. E aqui eu posso fazer o quê? Meio pelos extremos, certo? Então vamos lá. E lembrar que aqui tem uma barra, né, oculta e um oculto, tudo bem? Então aqui vocês notam x vezes 1 é x. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. E depois a gente vai multiplicar 0,14 vezes 3, certo? Só deixa eu mudar essa cor novamente e colocar isso daqui em vermelho. Então aqui a gente tem que fazer meio pelos extremos, certo? E continuando. Vamos lá. Fazendo isso, x vezes 1, isso aqui é x, e isso vai ficar igual a 3 vezes 0,14. Ou seja, nosso x é igual a essa multiplicação. Então vamos multiplicar isso aqui. Vamos fazer aqui em cima mesmo. Isso vai ficar 0,14 vezes 3, certo? Isso aqui vai nos dar 12, vai 1, 3 com 1, 4, 3 vezes 0, 0, aqui dá 0. E a gente nota que temos duas casas após a vírgula, então aqui eu localizo a minha vírgula e volto também duas casas. Ou seja, o número que a gente vai ter vai ser exatamente 0,42. Então o tamanho do x aí, que se vocês notarem é a base do meu triângulo retângulo, é 0,42 metros, certo? E se vocês notarem, esse triângulo é como se ele estivesse de cabeça para baixo, na realidade ele está de cabeça para baixo se a gente estiver olhando naturalmente para ele, certo? E na realidade isso aqui vai ser a base do meu triângulo, isso aqui vai ser o quê? A minha altura, tudo bem? Ah, por que está falando disso? Porque daqui a pouco a gente vai ter que calcular a área do triângulo. E a gente tem que recordar que uma das formas de calcular a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. É exatamente o que a gente vai usar, certo? Então, continuando aqui, só deixa eu passar essa marcação. Continuando, o que que a gente tem? A gente tem que calcular agora a área desse triângulo, certo? Aí vocês poderiam perguntar, oxe, eu não vou calcular a área desse retângulo, não? Não precisa, tudo bem? Pelo menos para essa questão aqui, não precisa, porque ele está pedindo a área que a gente vai adicionar aqui, certo? E se vocês notarem, ele diz aqui, ó, quantos metros quadrados, certo? De cerâmica precisará a mais para cobrir o piso da sala. Exatamente por conta dessa figura aqui que está a mais. E ele também diz que a gente tem que fazer o quê? Acrescentar 20% desse valor que a gente descobriu para essa área para a questão de eventuais perdas, certo? Então vamos lá, a gente vai calcular a área e vai adicionar 20% dessa área, certo? E isso vai ser exatamente a quantidade de metros quadrados que a gente precisa. Então vamos lá. A gente tem que a área do triângulo para essa situação aqui, basta usar base vezes altura sobre 2, certo? Lembrando que a base a gente já viu ali que é o valor de x, que é exatamente esse número decimal, então aqui temos que a área do triângulo vai ser 0,42 vezes a altura que a gente já viu que é 3, e isso vai ficar sobre exatamente 2, certo? Então vamos lá. Aí, para quem já tem habilidade, já pode dividir 0,42 por 2. Para quem não tem habilidade, você deve identificar isso aqui. A gente pode transformar
esse 0,42 em uma fração, certo? Ou simplesmente multiplicar aqui. Eu vou facilitar a vida de vocês e vou transformar isso em fração, certo? Então aqui, ó, se eu tenho 0,42 e quero transformar isso em fração, o que que a gente tem que fazer? Localizar a barra oculta, um oculto, a vírgula após ele, certo? E aqui a gente quer fazer esse número 0,42 deixar de ser decimal e virar um número inteiro. Ou seja, eu tenho que deslocar essa vírgula duas casas para a direita, ficando 42, que vai ficar oculta em infinitos zeros, certo? Ou seja, a necessidade de andar duas casas para a direita aqui também. Uma, duas. Ou seja, o que que aparece agora? Vai aparecer 42 sobre 100, certo? Então aqui a gente poderia escrever isso assim: 42 sobre 100, e isso estaria multiplicado por 3 sobre 2, certo? Caso vocês não prefiram fazer assim, basta dividir ali ou simplesmente multiplicar por 3 e depois dividir. Tanto faz, vocês que sabem, certo? Aqui eu vou tentar separar para deixar da melhor maneira possível. Tudo bem? Sabendo disso, agora vocês podem simplesmente multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, porque agora a gente tem uma multiplicação de frações. Ou, se vocês preferirem, a gente pode, ó, pegar esse 42 e dividir por 2, certo? A gente pode simplificar isso aqui. Ou dividir diretamente ou dizer que vai simplificar por 2, tanto faz. Aqui eu vou preferir dividir diretamente. 42 dividido por 2 é exatamente o quê? 21. Então aqui temos que a área do triângulo vai ser 21 vezes 3. Agora eu vou colocar todo mundo na mesma fração, tá? 21 vezes 3 sobre 100. Tudo bem? Então vamos lá. 21 sobre 3 vezes 3 sobre 100. Então, e agora a gente multiplica. 21 vezes 3. 21 vezes 3, isso aí vai nos dar exatamente o quê? 63, certo? Então, temos 63 sobre 100. Tudo bem? E 63 sobre 100 é exatamente o quê? A área é igual a 0,63. Ah, não consegui ver isso. Tudo bem. Vamos lá. Só deixa eu explicar isso a vocês. Para quem não consegue ver, certo? Então, continuando aqui, temos o quê? Aqui basta você localizar ou dividir normalmente, tá? Localiza a vírgula de forma mais simples. A necessidade aqui do denominador é voltar uma, duas casas. Quando a gente faz isso, vai ficar 1,0. E 1,0 é a mesma coisa que 1. Ou seja, eu vou ter um cara no numerador dividido por 1. E esse cara dividido por 1 é ele mesmo, certo? Então, a necessidade no denominador é deslocar a vírgula para a esquerda duas casas. Então, aqui, ó, basta também deslocar no numerador duas casas. E aqui vai aparecer 0,63, certo? Por quê? A necessidade de deslocar no denominador é duas casas, então eu sou obrigado também a deslocar no numerador duas casas, caso vocês não consigam identificar facilmente isso, certo? Então aqui a gente tem que a área desse triângulo é 0,63 metros quadrados. Tudo bem? Essa é a área que a gente precisa. Acabou? Não. Por que não? Porque a gente precisa calcular o adicional, certo? Aí deixa eu só separar aqui novamente, para a gente poder calcular esse adicional. Aí o adicional aí, se vocês notarem, ele falou aqui, ó, necessita acrescentar 20% para eventuais perdas. Então vamos lá. Vamos calcular 20% de que valor? É exatamente da área do triângulo, certo? Ou se vocês preferirem, a da área do triângulo, certo? Só deixa eu mudar essa cor aqui para vocês perceberem. Tudo bem? Então, fazendo esse cálculo, vocês devem perceber o quê? Devem perceber que essa porcentagem aqui vamos transformar em fração. Então, isso aqui vai ficar 20%, ou seja, 20 sobre 100. 20 sobre 100. O dá, di ou dó, ele sempre vira multiplicação, certo? E a área do triângulo a gente acabou de calcular, que é 0,63. Tudo bem? Então, continuando, o que que vai acontecer aí? Vai acontecer que eu vou transformar isso em fração, se vocês preferirem, claro.
Ou seja, aqui a gente tem, e ainda tem a opção de simplificar. Então a gente pode simplificar esse zero com esse zero, certo? E depois transformar em fração. Ou seja, aqui a gente tem uma barra, tem um oculto, vai ficar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, certo? Então, continuando, aqui a gente vai ter 2 vezes 0,63 e isso vai ter que ficar dividido sobre 100, certo? Então, vamos lá, isso sobre 100. Lembrando que a gente está só calculando o quê? 20% da área do triângulo, certo? Então, fazendo essa conta, eu vou colocar aqui do lado mesmo. A gente tem o quê? 0,63 e a gente tem que multiplicar isso por 2, certo? Então isso aqui vai ficar 6, aqui vai 12, vai ficar 1, 2 vezes 0, 0, tem que descer 1. Aqui a gente tem que notar que tem duas casas após a vírgula, então eu localizo a vírgula aqui e volto duas casas, certo? Então aqui vai ficar 1,26, tudo bem? Aí esse 1,26 é o quê? É exatamente... Não é exatamente porque eu tenho que dividir por 100, né? Então, e não é nem por 100, eu coloquei 100 aqui, mas eu já eliminei um zero aqui em cima, então é por 10, certo? Então, continuando, o que que a gente tem? Temos que isso daqui dá 1,26, 1,26, e isso vai ter que ficar dividido por 10, certo? Então, vamos lá, isso aqui tem que ser dividido por 10. Aí, novamente, a gente pode usar o argumento ou dividir normalmente, tá? Usando o argumento da vírgula, a gente identifica a vírgula que está aqui oculta. A necessidade aqui é o quê? É andar essa vírgula para a esquerda para ficar 1,0, que é a mesma coisa que 1, certo? Então, eu sou obrigado também a andar a mesma quantidade para a esquerda no numerador, ou seja, vai aparecer 0,126, certo? Sobre 1, que é o próprio 0,126. Então, no próximo passo, o resultado dessa divisão é o quê? 0,126 metros, certo? E isso aí é o 20% da área do nosso triângulo. Acabou? Não, porque a gente tem que somar isso, certo? Ah, por que eu tenho que somar? Porque é exatamente o que ele pediu. Ele pediu aqui, quantos metros quadrados de cerâmica ele precisará a mais para cobrir o piso da sala, sabendo que necessita acrescentar 20% para eventuais perdas. Ou seja, a gente calculou a área do triângulo e tem que calcular a porcentagem aí que é por conta das perdas, certo? E no final das contas, é como se a gente tivesse isso aqui, ó. A área do triângulo mais 20% da área do triângulo, que foi exatamente o que a gente fez, certo? Só deixa eu mudar essas cores novamente. Ou seja, a gente quer 20% da área do triângulo, certo? A gente já calculou isso e já calculou isso. Então, fazendo a substituição, a área do triângulo é o quê? 0,63 metros quadrados. Aqui eu esqueci de colocar o quadrado também, tá? É 0,126 metros quadrados. Aí isso vai ter que ficar somado com o valor que a gente acabou de achar, 0,126. 0,126 metros quadrados, certo? Sabendo disso, vamos fazer essa conta agora. Aí, eu vou dizer que isso aqui é 0,63, mas lembrando que na soma e subtração a gente coloca vírgula abaixo de vírgula, tá? 0,126. Depois a gente passa a barra. Aí vocês poderiam perguntar, e esse vazio aqui em cima? Vocês podem acrescentar um zero, certo? E aí a gente soma. Normalmente, 6 mais 0 é 6, 2 mais 3 é 5, 6 mais 1 é 7 e 0 mais 0 é 0. E lembrar de repetir a vírgula, vírgula abaixo de vírgula, certo? Então o número que a gente vai ter nessa soma vai ser exatamente o quê? 0,75 e esse 6. Só que se vocês notarem aqui, ó, das alternativas, ele deixou todo mundo com duas casas decimais. Na questão, ele deveria ter dito que seria aproximadamente, mas tudo bem, é entendível, certo? Então a gente subentende que vai ficar com duas casas decimais. Então a gente tem que fazer o quê? Uma espécie de arredondamento. Mas como assim arredondamento? Eu vou olhar para a última casa decimal, que é 6. Como esse valor
é 6, e isso já é maior que 5, eu vou arredondar essa casa anterior aqui, para um número a mais, certo? Ou seja, no final das contas, a, o pedido da questão que ele fez aqui, que é quantos metros quadrados de cerâmica ele precisará a mais, aí mais os 20% eventuais para a perda, vai ser exatamente 0,76. Por quê? Eu estou adicionando uma unidade a esse 5. Então fica 0,76 aproximadamente, que ele deveria ter colocado na questão, mas não colocou, eu vou colocar aqui. Aí vai ficar 0,76 metros quadrados. E essa daqui é exatamente a nossa resposta. Ou seja, o nosso gabarito é o item E. A questão ficou um pouco longa porque eu tentei explicar detalhe a detalhe. Então vocês podem fazer o quê? Colocar na velocidade 2, certo? Espero que vocês tenham gostado da questão. E com isso a gente encerra mais uma questão. Caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.